Bom, como eu tinha combinado com vocês na semana passada, eu ia fazer uma introdução rápida a respeito de C++, antes de passar para efetivamente a gente fazer alguma coisa com Lua, né, com a outra linguagem de programação. Então, na aula, eu dei uma explicada geral a respeito de como funciona a linguagem C++, e eu queria mostrar para vocês hoje a tela do compilador que eu gosto, o que eu uso, fica legal, e um programa simples que eu fiz para resolver um problema meu. Vocês receberam no bimestre passado o projeto de vocês com várias variáveis possíveis. Tinha uns que eram placas, tinha outro que era bateria, e não tinha um projeto igual ao outro. Porque eu faço esses projetos através de um programa combinatorial e depois eu abro numa mala direta no Word. E isso garante que o projeto nunca vai ter um igual ao outro, nunca vai ter dois projetos iguais. E o legal de Procurar. pronto. O legal disso aí é que eu não estresso muito com ele, no sentido de que é só rodar o programa e abrir a mala direta e correr para o abraço. Então, vou começar a gravar a aula aqui para a gente... Uai, já está gravando. Então, tá bom. Vamos gravar essa aula para vocês verem um pouco melhor de um exemplo prático de um programa em C++. Então, isso aqui que a gente está observando, que eu acabei de sublinhar, seria a declaração das bibliotecas. Cada biblioteca dessa, eu importei ela de acordo com os comandos que eu estou usando no programa abaixo. Quer dizer, professor, como é que eu sei qual biblioteca que eu tenho que importar? Normalmente, eu vou dizer que eu sei, você acaba decorando essas bibliotecas de uma forma geral, mas eu sei as funções que eu quero usar, e aí das funções que eu quero usar, eu faço uma busca na função e normalmente ele diz a biblioteca que eu preciso. Um site muito bom para você observar isso se chama C++. Você colocar isso aqui no Google, ele leva para o site onde tem várias ajudas, várias coisas legais. Uma coisa que eu não tinha colocado na aula, mas se você olhar, está lá, é esse tal do STD. STD chama namespace, é um conjunto de comandos padrão e que a partir do momento em que eu digo que eu estou usando o namespace do STD, quando eu faço um comando que, por exemplo, o vetor, que ele faz parte do STD, eu não preciso colocar aqui STD dois pontos, vetor. Isso, para o que a gente faz, é muito útil, porque a gente está usando poucas bibliotecas. Poderia ser que numa outra biblioteca, vetor, como está escrito aqui, fosse de um outro namespace. Então, eu não poderia fazer uma declaração desse namespace desse jeito. Eu teria que fazer o std dois pontos, ou se tivesse uma biblioteca chamada vetor e fosse vec, o namespace dela, eu teria um vetor da biblioteca tipo vec. E aí o compilador entenderia que um seria diferente do outro. Então, aqui eu declarei um vetor de strings, então são nomes que eu tenho que ter, e disse que esse vetor de string é um svec. Toda vez que ele vê um svec, ele entende que é um vetor de strings. Essa aqui é uma declaração de funções, como eu ia falar. Está lá no programa, não fica, está lá embaixo, depois do main. O main está aqui,
Esses dois programas offstream, esses dois comandos offstream e ifstream, são comandos muito legais. O offstream, ele abre um arquivo. Seja em qual formato for, ele vai abrir. O que não quer dizer que a gente vai poder processar. Ele pode abrir e ser um arquivo binário, alguma coisa diferente que não é tão simples de ler. Mas, de uma forma geral, esse comando abre. Antigamente, quando não era C++, quando era C puro, era um outro comando chamado fread, file read. E ele lia um arquivo do tipo file. Então, esse era um comando bem chatinho de usar. Hoje, para nossa alegria, a gente trabalha com esse offstream, que é bem mais tranquilo. E mesma coisa quando você ia fazer um arquivo de saída. Em vez de fread, era fwrite. Era bem chatinho de usar, ainda bem que hoje a gente não precisa mais trabalhar com isso. Então, eu tenho aqui um arquivo de saída e dois arquivos de entrada. Coloquei uma variável inteira, número de prova. Eu vou precisar de um número aleatório para eu poder fazer os sorteios e nunca sair um projeto igual. E coloquei aqui dois vetores de string para eu poder utilizar. Então, depois disso eu abri os arquivos, a minha função aqui, e abri os arquivos e saí correndo o arquivo para poder fazer e colocar o que eu colocar para cada projeto. Terminou, rodou o programa, eu tenho aqui a implementação da minha função. Essa função aqui, ela faz a leitura do arquivo IFS e joga tudo dentro de um vetor. Então, como o nome deles já estava aqui, um é modelos, o outro é professor.txt, ela faz a leitura do arquivo. Um comando legal que eu fiz para isso é esse ifs.getLine, porque não sei se vocês já estão ligados, esse caractere barra invertida N, ele é o caractere de quebra de linha, é o caractere quando você aperta Enter no teclado. Nem todo programa, nem toda codificação é esse caractere barra N, a quebra de linha. Então, o que acontece de vez em quando é que você abre o programa e ele começa a dar defeito dependendo da forma que você lê o comando. E isso é um problema. Então, esse caractere aqui, esse jeito de ler a linha com getLine facilita bastante quando a gente vai trabalhar com isso. Bom, isso foi um programa básico que eu fiz. Vou desfazer aqui, eu tinha feito algumas alterações. Para rodar, apertei F9, ele roda, não deu erro, o que não quer dizer que não tem problema, quer dizer que sim, em questão de sintaxe, ele não tem problema. Porém, não quer dizer que ele vai fazer o que eu quero. Então, a única forma de verificar se ele faz o que eu quero ou não é rodar o programa. Apertei F12, ele fez o rebuild completo. Vou executar. Compile e run. F11. Rodou, mostrou todos os carros que eu queria que mostrasse. Parece que deu tudo certo. A saída desse programa deveria ser um arquivo TXT. Então, vamos ver se deu boa aqui.
esse arquivo txt combinações com todas as combinações de carro que eu queria. Então, deu certo. O programa funcionou. Esse daqui está no jeito para eu apertar com o botão direito aqui e já abrir direto no Excel, que eu já deixei ele na formatação direitinho para o Excel. E está aqui, abertinho no Excel, bonitinho, do jeito que eu queria. Então, mais uma vez, linguagem de programação, ela está aí para resolver um problema que você precise. Nesse meu caso, meu problema era gerar avaliações em quantidade suficiente para todos os alunos e de forma que eles não se repetissem. Isso acontece e isso aconteceu do jeito que a gente queria. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é aqui a respeito da IDE do Arduino. A IDE do Arduino, ela tem um negócio bem interessante em que ela agora tem exemplos não somente da Arduino, que está aqui, mas ela tem uma aba de exemplos que está aqui, exemplos para qualquer placa. Então, eu tenho placas que poderia ser a Raspberry, poderia ser a SparkFun, e esses exemplos aqui funcionam para outras placas também. Então, eu posso desenvolver na IDE do Arduino e usar, por exemplo, a placa da Adafruit, ou usar aqui da TinyWire. São muitas opções de sensor, a gente nunca vai conseguir parar todas. Se você olhar aqui esse programinha, essa ideia da Arduino vai funcionar exatamente igual vou pegar aqui a ifstring que é mais simples. Exatamente igual a que a gente estava ali no Dev C++. Então, eu vou fazer a declaração de bibliotecas, faço as declarações de variáveis. Nesse caso aqui, é possível ter variável global que eu tenha que usar aqui dentro do setup, dentro do loop. Tá? Eu disse lá no programa para não fazer, mas no caso da Arduino a gente tem que fazer. É possível, não é legal, porque se eu fizer uma modificação, eu tiver uma outra função aqui, um void, sei lá, aperte, e botar esse void aperte aqui e modificar essa variável, posso ter problema aqui dentro do loop, mas em se tratando da ideia do Arduino, é desse jeito que eles trabalham. Então, sobre C++, C ou C++, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da aula ou sobre algum outro item que eu mostrei agora? Professor, Oi, Miguel. só que acredito que para a maior parte da sala também, quando eu estava fazendo C, a gente teve bastante problemas, né? O Sérgio comentou na aula passada. É só o que significaria cada comando, o void, if, include e tal. E fica mais fácil. É uma receita de bolo, né? Você vai dizendo cada coisinha, certo? Só o que significaria cada nome, né, de função, ficaria mais fácil. Acredito que a gente vai ver isso para frente, né, professor? Ou não? Bom, não era o plano da disciplina. Quando eu Não, sim, montei, mas é assim, eu posso. Isso aí que você está falando, Miguel, leva 6 meses para ensinar. É não, sim, tudo. sim, eu entendo. Agora, sim, eu posso, a gente dá um passinho lateral no plano e eu faço o restante do semestre ou do bimestre, a gente pode fazer a respeito de programação. Não tenho dificuldade com isso, não. É bem tranquilo. Explico para vocês o básico a respeito de programação e cobro
para o projeto do fim do bimestre, a gente faz um programinha. Nada muito complexo nem elaborado. Pode ser, professor? Pode ser. O que é que vocês acham, piazada? Estão de acordo? Porque aí eu vou, mais uma vez, explicar para vocês um pouco de lógica e a partir desse pouco de lógica eu ensino não somente a, a usar as ferramentas de programação, mas também o que é que significa cada comando. Na aula que eu coloquei lá, era uma aula muito básica. Foi uma coisa assim, só para explicar, supondo que vocês já tinham noção de programação, o jeitão como funciona um programa em C ou C++, e explicar. Eu não entrei em sintaxe, eu não entrei nos condicionais, eu não entrei nos laços, nada de ferramenta. Em mais 2 aulas já dá para se ter uma noção bem interessante